introdução alimentar é uma pauta muito importante para a gente aprender a fazer, principalmente, porque se eu ensino meu filho a comer, ele vai ser um bebê bom de garfo. Meu nome é Vanessa Andrade, eu sou nutricionista infantil com especialização em seletividade alimentar. Trato inúmeras crianças que têm seletividade alimentar e uma coisa muito comum que eu observei entre elas é que a introdução alimentar não foi bem feita. Não quero dizer que se você tiver feito uma boa, ótima, excelente introdução alimentar, seu filho não vai ser seletivo, corre o risco. Porque a seletividade alimentar não é causada porque não se soube fazer uma introdução alimentar. Mas também existem outros fatores, como se a criança é atípica, por exemplo, se a criança tem uma alergia, por exemplo, se a criança sofreu algum trauma. Então, existem muitos outros fatores para além da introdução alimentar que ajudam essa criança a ficar seletiva. Na pauta de hoje, a gente vai falar sobre a introdução alimentar e a importância de saber conduzir esse momento. Muitas vezes, nós ainda temos na nossa mente a percepção de que nós não precisamos saber fazer a introdução. Eu vou fazer a introdução alimentar de qualquer jeito, né? De uma maneira ali que foi feita pelo passado. E eu vou fazendo aqui com o que tenho em casa, com o que dá e tudo certo. Não vai acontecer do jeito que deveria. Por quê? Porque o mundo avança e a gente tem que avançar com o mundo e a ciência avança. Então, nós aprendemos que não é só encher a barriguinha do bebê, não se trata disso, né? Antigamente, quando a introdução alimentar era feita, ela se iniciava aos 4 meses e hoje a introdução alimentar precisa ser feita aos 6 meses. Mas por que aos 6 meses? Aos 6 meses é quando o bebê ele já consegue se sentar sozinho, sem apoio, controlando muito bem a cervical. Então, entenda que se você colocar o seu bebê e ele cair para um lado ou cair para o outro lado, ele não está preparado para lidar com aquele alimento. A gente tem toda a nossa cervical, que é a base importante para a gente fazer a mastigação e engolir o alimento. Então, se eu estou cambaleando, eu não vou conseguir fazer com que o alimento tenha uma ótima trajetória pelo meu corpo. E também a gente já observou que se eu ofereço um alimento antes do tempo do bebê, ele pode vir a causar alergias. Alergias são coisas que são difíceis, são sintomas difíceis dentro da saúde que você precisa lidar. Por exemplo, se o seu filho vai ter uma alergia ou tem uma alergia, você vai ter consequências disso. Existem certos alimentos que esse bebê não vai poder comer, né? Porque se ele ingerir, a alergia vai se apresentar. Você vai ter que estar sempre com o remédio para essa criança. Então, é um ato, uma consequência. É muito de extrema importância que aos 6 meses de idade a gente não tenha oferecido absolutamente nada para o bebê, porque o leite materno é o suficiente. Também te digo que é importante que você tenha uma transferência muito responsável com o pediatra que te acompanha, para ele entender disso, e procure um pediatra, um profissional que esteja dentro das diretrizes do sistema da sociedade de pediatria. Por quê? Porque ainda encontramos médicos que ainda estão em 1980, que não se atualizaram e que acaba te passando alguma orientação que na verdade pode te prejudicar. Lembrando que cada biologia é única, cada identidade é única, então nós não somos iguais, mas nós trabalhamos com diretrizes, né? Aquilo que é o melhor para o seu filho pode não ser o melhor para o seu sobrinho, então é muito importante que o olhar seja individualizado, tá? Ainda que você procure estudar, que é de extrema importância, a gente que tem filho, a gente tem que saber
com quem eu deixo a saúde da minha criança, qual é o profissional que eu confio para que a gente possa trabalhar com esse profissional, conseguir dialogar com esse profissional e conseguir colocar as demandas desse profissional em primeiro lugar. Por quê? Porque se você vai fazer uma introdução alimentar, concorda comigo que você não pode fazer de qualquer jeito? Porque se você fizer de qualquer jeito, o seu resultado vai ser um resultado qualquer. Então a gente não trabalha de qualquer maneira. A gente realmente trabalha para ter bons resultados, para ter uma saúde em dia, para cuidar da qualidade de vida da mãe e do bebê, porque se o bebê estiver doente, toda a família para, toda a casa para socorrer aquele bebê. Então, para a gente ter minimamente uma qualidade de vida interessante e muito importante, fique com isso que eu estou te dizendo, de que você saiba fazer uma excelente introdução alimentar. E se você já passou dessa fase, que você saiba fazer minimamente o melhor em questão de alimentação para a sua criança. Vamos lá, introdução alimentar a gente começa com os 6 meses de idade, quando o bebê já está totalmente sentado, sem o apoio. Ele está nos dizendo, porque não sabe verbalizar, né? É clínico, né? A gente entende que é clínico. Você já está vendo que a criança já está preparada para receber o alimento. Nós temos 2 formas de fazer esse alimento. A tradicional, que é a papinha amassadinha, e a BLW. E tem a participativa também, uma terceira opção, que eu acho extremamente interessante. A papinha, ela precisa ser evoluída até os 10 meses. Isso quem nos diz é a Sociedade de Pediatria. Então, se aos 10 meses eu não consigo evoluir a papinha, eu vou trazer vou prejudicar essa criança com a saúde dela, porque essa criança não vai conseguir comer sólido, né? Essa criança vai ter uma dificuldade. Então, normalmente vai ser aquela criança que vai só buscar a mamadeira, os sucos, as vitaminas, os purês, as sopas. É uma criança que tem medo. Isso também vem muito em conjunto com os hábitos familiares, né? Existem mães que não estão preparadas o suficiente para oferecer o alimento sólido e ficam postergando, né? Ficam levando com a barriga, vou dando aqui mesmo porque ele tá gordinho, tá bonitinho, tá cheinho, e a criança não desenvolve autonomia, porque, gente, estar cheinho, acima do peso, mas estar com atraso de desenvolvimento significa que esse bebê não vai de todo bem. Então, não confundam as coisas. A gente precisa ver de outro patamar. Todos os pratos equilibrados é humanamente impossível, né, de existir, mas a gente tem que ter coerência com o trabalho que a gente está fazendo. E se a gente faz um bom trabalho, o desenvolvimento da criança, ele é de extrema importância. Ninguém, absolutamente ninguém, pelo menos deveria ser assim, não está tomando mamadeira com 4 ou 5 anos porque não consegue comer. Se essa é uma realidade da sua vida, da sua casa, está na hora de você mudar isso, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser de você até encontrar um profissional que queira pegar isso e resolver com você, porque a demanda é muito alta, né? De tempo, de estratégias, de trabalho. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Introdução alimentar começou, independente da maneira que você escolha fazer, você precisa ter boas ferramentas na sua mão. Guia de avaliação alimentar, que é um guia onde você tem todos os alimentos que você precisa oferecer durante a introdução alimentar, porque muitas vezes a gente fica realmente perdida. O que eu vou oferecer? Eu já ofereci esse, eu posso oferecer de novo? Então, no guia, você não vai ter os mesmos alimentos, senão um leque enorme de alimentos para você oferecer para o seu bebê. No link aqui embaixo, eu tenho o guia completo que eu desenvolvi para a introdução alimentar do meu filho. Saber fazer o teste dos alimentos alergênicos, que são os alimentos que podem desenvolver uma maior alergia na criança, mas isso vai ser pauta para o próximo vídeo que eu vou deixar aqui para vocês na próxima semana. Quer saber mais? Faz a notificação.